Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se você é jovem e crente, uma combinação, perigosa para Satanás. Mas se você é jovem e crente, você provavelmente já ouviu falar sobre chamado, qual é o meu chamado, qual é o meu ministério, para que Deus me chamou, para que Deus me fez, porque eu tô aqui nessa terra que eu tô fazendo aqui. E como diz o título do vídeo, e o meu chamado, como fica? No meio desse caos que a gente tá vivendo, cada um nas suas casas, como que fica o chamado do Senhor, a ordenança do Senhor para que a gente vá pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E refletindo um pouco sobre a nossa situação atual, eu não vim falar sobre coronavírus, ser vontade de Deus ou não, se foi Deus que está castigando o povo, ou se, enfim, não é isso que eu vim falar, mas sim sobre aproveitar as oportunidades, e eu acredito que tudo seja permissão de Deus. E o que Ele quer dizer permitindo tudo isso que está acontecendo? Muitas vezes a gente olha e pergunta sempre para Deus qual é o meu chamado, e nessa passagem que eu li, Jesus tinha acabado de chamar os discípulos, então os discípulos já tinham um chamado, mas o Senhor disse para que eles primeiro pregassem a casa de Israel. Quem sabe talvez esse momento, esse período em casa não seja para que a gente pregue primeiro a casa de Israel. Eu sempre me pego pensando sobre isso. Será que não é uma oportunidade para a gente olhar para nós mesmos, olhar para a casa de Israel, pregar a casa de Israel? A gente às vezes quer pregar o mundo e às vezes a gente se esquece do que a gente vai pregar. Ministério tem a ver com ser cheio, sabe? Ser cheio a ponto de transbordar. E não a fim de pregar o meu nome, pregar, me aparecer, nem nada disso, mas ser cheio a ponto de transbordar. Porque o amor do Senhor, Ele faz isso, sabe? E nessa passagem, o Senhor convida primeiro, antes de mais nada, os discípulos a terem um relacionamento com Ele, a conhecer Ele, primeiramente, Porque Jesus chama os discípulos pelo nome de cada um. E aí, então, para pregar a casa de Israel, para depois ir ao mundo, para pregar o Evangelho. Lá em Atos, no capítulo 1 e no versículo 4, também fala um pouco sobre isso. E estando com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. E essa promessa a gente vê lá no Atos também 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre nós é primeiro a gente ficando em Jerusalém. É primeiro a gente entendendo que primeiro começa de nós. Que esse tempo que você tá tendo em casa, não sei como você tá usando, vendo meme na internet que tá cheio, eu sei, é tentador, mas procure do Senhor o que Ele tá querendo te dizer. Se você tem a oportunidade de ficar em casa, mesmo que seja por poucos dias, o que você tem feito com isso? O que você tem feito com aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, sabe? Qual a oportunidade que Ele te deu hoje, agora, sabe? Muitas vezes a gente tá reclamando o tempo todo que não tem tempo. Eu não oro, não leio a Bíblia, porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho, porque eu estudo. Enfim, muitas coisas a gente coloca como desculpa. Mas e agora, quando não tem desculpa? Qual é a sua desculpa? Sabe? O Senhor, Ele quer nos encher do Espírito Santo, para depois a gente ir pelo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. O ministério de Deus na nossa vida, o chamado de Deus na nossa vida não começa indo para o mundo pregar o Evangelho a toda criatura, mas começa pregando primeiro a casa de Israel, a ovelha perdida da casa de Israel, que sou eu, que pode ser você também. O Senhor fala ao teu coração, não só agora, mas durante todo esse dia, essa semana, e que você não esqueça daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, entende? E assim como a doutora Rosângela fala uma frase que eu gosto muito, que tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos voltará para Ele em forma de serviço.
Se o Senhor colocou tempo nas suas mãos, aproveite isso e volte em serviço ao Senhor. E que tudo que a gente faça servindo Ele. E também servindo aos outros como se servisse a Ele. Por isso é tão importante o relacionamento. Fiquem com Deus. Paz, Senhor Jesus. Tchau. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador. Aleluia. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem com